Se isso? Se isso não? Olha para a irmã, para o irmão do seu lado e pergunta para ela e para ele. Se isso não for amor, o que será? Pergunta para ela, para ele aí. Mas olha no olho, não fala tirando as vistas, não. Irmão Marcelino, vem cá, deixa eu olhar para você. Se isso não for amor, olha para mim. Se isso não for amor, se isso não for amor, o que será? O que será? A resposta está com você, amém? Se isso não for amor, o que será? Pergunta para ela de novo, para ele. Pode olhar. Olha o pastor Luciano aí, ele está olhando só para mim. Se isso não for amor, o que será? Amém? Guarde para você a resposta. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aos Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Santos? Sendo nós ainda perfeitos? Sendo nós ainda os melhores da igreja? Sendo nós ainda os melhores dizimistas? Sendo nós ainda os melhores obreiros? Sendo nós ainda os melhores profissionais? Sendo nós ainda os melhores filhos? Seja você ainda sendo a melhor mulher, seja você ainda sendo o melhor homem, seja você ainda sendo o melhor pai, ou você ainda era uma pecadora, era um pecador quando Deus te chamou. Você já parou para pensar sobre isso? Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Guarda isso no seu coração, porque vai nortear essa mensagem nessa noite. Aleluia. Amados, primeira coisa que devemos entender da parte de Jesus Cristo. Jesus, necessariamente, diretamente e claramente falando, ele estava, biblicamente, segundo os próprios registros da palavra, João capítulo 17, ele vai dizer no versículo 5, Pai, agora me glorifica-me tu, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Filipenses 2, ele vai dizer também, através de Paulo, que Jesus Cristo, mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou ser melhor do que Deus. Então, quando lemos desses versículos, nós vamos ver que Jesus e Deus era a mesma pessoa, como é até hoje. Nós vamos ver que Jesus estava com o Pai, lá na glória, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como diz em João, capítulo 1, do versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Então havia uma unidade, uma glória, como diz em João capítulo 17, versículo 17, Pai, que eles sejam um como eu sou um em ti, e sempre fui um em ti, ó Pai, e que nós sejamos neles e eles em nós. Então Jesus Cristo e Deus sempre teve unidade, sempre teve glória, sempre teve poder, sempre teve majestade. Aleluia. Quando encontramos Mateus capítulo 4, em que Satanás quer oferecer para Jesus glória e honra nesse mundo, ele resiste a Satanás, sabe por quê? A glória, a honra e o poder só pertence a Deus. Aleluia. Quando encontramos essa parte que Jesus Cristo se encontra em glória, em poder, chega um momento em que Jesus olha para a terra e agora ele precisa se entregar por nós. Porque a glória que Jesus tinha lá no céu, quando Deus cria o homem, ele diz para o homem, dominai sobre a terra e sujeitai-a. Até em Gênesis capítulo 1, Deus vai falar, dominai sobre a terra e sujeitai-a. O que Deus está dizendo? Homem, ser humano, todas as nações do mundo, vocês são dominadores e senhores da terra. Vocês agora são governantes da terra. Vocês agora têm autoridade otorgada por Deus para dominar sobre os peixes, para dominar sobre as aves, para dominar sobre os répteis. Deus está dizendo assim, você homem é alguém que tem poder. O homem tem poder na terra. O homem pode trazer a guerra, o homem pode trazer a paz. O homem pode trazer a união, o homem pode trazer a desunião. O homem no sentido homem e mulher. O ser humano, ele pode trazer tanto coisas boas quanto coisas ruins. O ser humano pode abrir portais celestiais no mundo espiritual e trazer bênção para a sua casa. Como também o homem e a mulher têm poder de abrir portais espirituais e trazer maldição para a sua casa. Você tem poder. Através de você existe a autoridade otorgada, entregada por Deus. E alguns homens na história que podemos encontrar, como Nabucodonosor, está em Daniel capítulo 4, ele vai se colocar em uma posição de glória, de poder. Versículo 30, Nabucodonosor, ele disse uma palavra bem interessante, e ele disse, não é esta Babilônia que eu criei, a Babilônia que eu construí com a força do meu braço. E naquele momento, quando Nabucodonosor diz isso, a casa real, tudo que eu edifiquei para a minha glória e magnificência, o que Nabucodonosor está dizendo? Eu sou capaz, eu posso, eu consigo e eu faço tudo o que eu quero. Naquele mesmo instante, aconteceu algo que Daniel havia profetizado e que o anjo bradou naquela hora e disse, passou de ti o reino. Tu és portado entre os homens da terra. E o que aconteceu com Nabucodonosor após esse momento de egoísmo, de orgulho, de exaltação? Ele ficou louco e ficou 7 anos pastando no meio do mato e das árvores e dos animais. E a Bíblia diz que em Nabucodonosor cresceu pelos como de animais e até mesmo as suas unhas cresceram como das águias.
Até o dia que Nabucodonosor caiu em si, depois de 7 anos, e ele disse, realmente, quem manda, quem governa, quem tem poder, é o Deus do céu Todo-Poderoso. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele dá o reino a quem Ele quer, Ele dá glória a quem Ele quer. Glória a Deus que você hoje pode ter uma posição social agradável. Glória a Deus que você hoje possa ter um carro, possa ter uma casa, possa ter um apartamento, possa ter um bom emprego, possa ter uma boa profissão. Mas não é porque você é capaz, porque você é melhor do que ninguém. É porque Deus teve misericórdia da tua vida e te colocou em alguma posição hoje. E pode te colocar melhor ou pode tirar você dessa posição. Tem até uma música que diz, se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Se Deus te desligar, a sua saúde vai no instante. Se Deus te desligar, a sua consciência vai no instante. Se Deus te tirar da bênção, o seu emprego que hoje é estável, amanhã se tornará instável. Hoje, se Deus tirar a sua saúde, que é poderosa, amanhã será fragilizada. Se Deus tirar a tua paz, amanhã tu vai ver inquietação. É Deus que te sustenta. A glória é dele, o poder é dele, a presença é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, o favor é dele, o querer é dele, o efetuar é dele, a presença é dele, a graça é dele, a virtude é dele, a unção é dele, a autoridade é dele, o poder e o nome está dele. E tudo que tu tens é dele para a honra e glória do nome do Senhor. Quando Nabucodonosor passa por isso, ele reconhece a graça do Senhor. Quantos momentos são pegos por essa frase nos nossos dias, ou nas semanas, ou nos últimos meses, ou nos últimos anos? A minha casa está assim porque eu fiz. O meu emprego é hoje bom porque eu procurei um emprego bom. Eu sei dirigir bem porque eu tenho habilidades. Eu sei responder a tua pergunta porque eu estudei. Quantas vezes caímos nesse erro? Ah, tá vendo como eu sei fazer melhor que o outro, pastor? Eu sou melhor. Não seja a tua boca que te exalte, diz a Bíblia. Seja o outro que glorifique a você. Olha que coisa terrível. Quantas vezes caímos nesse pecado? Sabe quem canta melhor aqui, pastor? Sou eu. Sabe quem prega melhor aqui? Sou eu. Sabe quem é que faz melhor aqui? Sou eu. Aí quando eu aparece, vai lá para a época do Antigo Testamento. Deus falou assim, Israel, você vai entrar lá na terra do cananeu, do filisteu, daquele fariseu. Tu vai entrar na época do fenezeu. Você vai entrar na terra de todo eu e tu vai tirar todo eu de Canaã para que habite a nação cujo Deus é o Senhor. Tem que sair o eu da tua vida, sabe por quê? Quem tem que aparecer no teu louvor é Jesus. Quem tem que aparecer na tua mensagem é Jesus. Quem tem que aparecer no teu testemunho é Jesus. Quem tem que aparecer no teu trabalho é Jesus. Quem tem que aparecer na tua família é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer nas suas habilidades é o nome daquele que está sobre todo o nome. Aleluia! Te convido a você acompanhar comigo Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, que vai deixar bem claro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você acha que é alguma coisa? Você acha que é alguém? Eu vou te falar desse alguém que Filipenses 2, do versículo 5 a 8, está dizendo que ele era Deus, ele estava na forma única, perfeita, em santidade lá na glória, mas desceu até essa terra para cumprir o que diz em Isaías 9,6, porque o menino vos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O filho foi dado, o filho foi entregue. Para os homens naturais, nasceu o filho de Maria, mas para aqueles que são espirituais, Jesus já existia, Jesus já era Deus, Jesus já era o verbo, Jesus era simplesmente alguém que se manifestou a esse mundo. Jesus, ele teve que vir através de Maria, mas ela não deu Jesus para nós. Quem nos deu Jesus foi o Pai. Um filho foi nos dado pelo Deus da glória. Ele se transformou em homem, ele se transformou em carne, ele veio como homem e se humilhou até a morte e morte de cruz. E como homem, ele foi servo. Como servo, ele foi obediente. E muitas das vezes, nós, como seres humanos, nascidos do pecado, um pouco de exaltação, um pouco de honra, um pouco de autoridade, humilhamos os menos favorecidos, humilhamos aqueles que não têm cargo na igreja, humilhamos aqueles que não têm função, humilhamos aqueles que não têm nenhum chamado, que aparentemente não tem, mas às vezes aqueles que são os improváveis são os que fazem as melhores coisas dentro da casa de Deus. Mas Jesus, ele era e é todo poderoso, mas não humilhou ninguém. Ele mesmo se humilhou, assim mesmo ele se entregou, assim mesmo ele se fez em forma de servo, em forma de pessoa pecaminosa. Sabe por quê? Foi acusado como ladrão, foi julgado como ladrão, foi condenado como ladrão, morreu como ladrão e, para não perder a história, virá como ladrão. Ele merecia ser condenado, ele merecia ser acusado,
Por acaso o justo tinha que morrer por nós injustos? Por acaso o santo tinha que morrer pelos pecadores? É lógico que não. É lógico que pela lógica não seria necessário que alguém certo morresse pelos errados. Que o injusto, que somos nós, merecia a vida de um justo que era dele. Pela lógica e pelo que é correto, você deve ser bom com quem é bom com você. Você deve amar quem você ama. Quem te faz bem, você deve amar quem te ama. Você deve querer quem quer você. Você deve fazer favor quem faz favor a você. Isso é pela lógica. Pela lógica nós só somos bonzinhos porque somos bonzinhos conosco. Pela lógica humana, mas pela lógica de Deus. O infeliz, miserável, desgraçado pecador, que só rejeita ele pelas suas obras, só rejeita ele pelas suas palavras, só rejeita ele pelas suas ações, ele até hoje está amando piamente a sua vida, piamente a sua alma. Por mais que você fale um monte de besteira durante o dia, Deus está aqui de noite dizendo: eu te perdoo, eu te amo, eu te aceito, eu te recebo, eu compreendo a tua fraqueza, eu compreendo a tua capacidade, eu sou capaz de transformar os teus pecados em obras de santidade. Aleluia! Se isso não for amor, isso é o quê? Eu te pergunto. Vamos procurar aqui entre nós agora. Dê uma olhada rápida assim. Qual de nós é perfeito aqui? Só tem um entre nós que é perfeito, mas nós não podemos ver com os olhos naturais. Só tem um entre nós aqui que é santo, não podemos ver com os olhos naturais. Só tem um aqui que tem santidade como estilo de vida, não podemos ver pelos olhos naturais. Só tem um aqui que pode nos julgar e nos condenar, não podemos ver pelos olhos naturais. Só tem um aqui que pode agora, neste momento, abrir o livro da vida e chamar cada um pelo nome e dizer: está salvo. Agora todos nós temos a oportunidade hoje de dizer para ele: Senhor, se isso não é amor, vai ser o quê? Porque ele, com tudo isso, com toda a sua glória, com todo o seu poder, colocou tudo lá no canto. Falou: Pai, eu vou me enviar até eles. Eu irei morrer por eles. Eu irei me entregar por eles. Eu irei pegar o pecado de cada um. Porque a Bíblia diz em Isaías: certamente ele tomou sobre si as nossas dores, e os nossos pecados tomou sobre si. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Você entende essa palavra nessa noite? Você não é sarado porque você está caminhando na santidade e na perfeição. É obrigação sua procurar ser santo. Você está sendo sarado hoje. Você está sendo perdoado hoje. Não é porque você jejuou a semana inteira. Não é porque você levanta 3 da manhã e ora até 5 horas da manhã, 6 horas. Não é por suas obras. Foi lido aqui Efésios 2:8. Foi salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 vai dizer o seguinte: não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, para que ninguém diga: eu sou capaz de me salvar, Deus, eu mereço a salvação. Sabe quem merece a salvação? Ninguém. E sabe para quem é a salvação? Para todos. Se isso não for um amor, isso vai ser o quê, meu irmão, meu irmão? Será que vai ser uma balela? Será que vai ser uma falácia? Será que Deus está brincando de ser Deus? Aleluia. Da porta para fora, andamos com nossas limitações e com os nossos pecados. Essa é a realidade? Eu acredito que não é a realidade da maioria. Eu acredito que a sua realidade é que você não veio andar com Deus aqui. Você já vem andando com Deus na sua casa. Você já veio andando com Deus essa semana. Você já veio andando com Deus há muito tempo. E aqui é só um momento em que você expressa essa comunhão que você já tem com Deus. Jesus andava com Deus todo o tempo. E Deus andava com ele. Estamos concluindo. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Deus, ele quer lhe dar vida eterna. E a vida eterna é o quê, igreja? Olha, talvez você ache que a vida eterna é quando você morrer e ir para o céu. Você crê que é assim, que é ir para o céu? Sim ou não? Você acha que a vida eterna é após essa vida que vivemos aqui? Sim ou não? Pode responder bem alto. A vida eterna é quando morrer e a gente ir para a glória? Sim ou não? Vamos lá, vamos tentar ouvir unânime. A vida eterna é nós morrermos aqui e já partimos para o céu ou para o paraíso e viver com Deus? 2 ou 3 responderam. Abre em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna começa aqui, e está em João 17, 3. Deus te amou. Não foi para você ter uma vida após a morte. Deus te amou, não foi para você conhecer Ele depois que você partir desse mundo, não. Que lógica é essa? Que amor é esse? É muito fácil, é muito simples. Deus se revelar a você só depois de morrer. Querendo ou não, isso vai ser fato. Querendo ou não, você vai conhecer o mundo espiritual quando você morrer. Qualquer um que morre conhece o mundo espiritual. Seria muito sem graça, muito sem lógica. João 17,3, olha o que diz a Bíblia aí. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Deus. Aleluia. Você já conheceu Deus como o único Deus verdadeiro?
Você já conheceu Jesus através de Deus? Ou conhecer Deus através de Jesus, como o único Deus verdadeiro? Porque vida eterna é Deus. Vida eterna é Bíblia. Vida eterna é o Espírito Santo. Getsemane quer dizer lugar de azeite, lugar da prensa. Lá no Getsemane, enquanto ele orava, ele estava sendo prensado. Ele sentiu as piores dores, as piores amarguras que o ser humano pode sentir na face da terra. Quando o seu sangue começa a sair, através do suor que se transforma em sangue, esse suor se transforma em sangue. É uma transformação física e biológica do sofrimento, dizendo assim: está muito forte essa dor. Esse sofrimento, essa angústia é muito grande. E o suor dele se transforma em gota de sangue, porque não tinha outra forma mais aparente e física do seu corpo demonstrar o seu sofrimento. Ele sentiu dor. Ele sentiu que era ser traído. Ele sentiu que foi ser humilhado. Ele sentiu que foi ser desprezado. Ele foi sentir na pele o que era ser abandonado. Por isso Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Talvez você diga assim: ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ama, ninguém está comigo, ninguém liga para mim, o pastor nem lembra mais do meu nome, o pastor ligou para mim tem 15 anos, o pastor ligou para mim tem 10 dias, o pastor ligou para mim tem uma semana. Cadê o meu pastor? Cadê o presbitério da igreja? Cadê os crentes de verdade? Cadê os irmãos de oração? Cadê o povo que me ama? Cadê o povo que quer o meu bem? Sabe quem é que quer o seu bem em todo o universo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer o seu bem. Deus nos diz, capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se temos que olhar para alguém que sabe nos compreender mais do que qualquer pessoa, se no momento de angústia e de aflição temos que buscar alguém, se no momento de perda temos que buscar alguém, esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Acima dele não tem ninguém. A Bíblia diz que Jesus era o verbo da criação, estava com Deus. Acusado por Jesus Cristo? Mateus, outro publicano, que era cobrador de imposto, ele foi lançado em rosto por Jesus Cristo. Pedro, Tiago, João, Natanael foram lançados em rosto porque eles fizeram o pecado. Cornélio foi lançado em rosto porque foi feito o pecado. Paulo foi lançado em rosto pelo próprio Jesus quando estava perseguindo a igreja. Não. Jesus não esteve aqui para vir como juiz, não. Ele veio aqui como advogado, está como advogado. João capítulo 17 é a oração intercessória de Jesus Cristo. Ele veio para interceder por mim e por você. Hoje ele é advogado. Hoje ele nos representa. No dia do juízo ele não vai ser advogado. Aproveita o gancho, pega o gancho. Aleluia. Jesus ele veio dizer, quando Deus estava nele: a terra, homens e mulheres, foi criada por amor de vós. Os alimentos foram criados para vocês, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. E o que isso quer dizer? Nós vamos entender. O ar foi criado para vocês respirarem. As nuvens foram criadas para lhes darem sombra, darem chuva para refrescar do ardor do calor. O sol foi criado para fazer uma luz a cada manhã, fazer uma luz de esperança nas lutas, no sofrimento. Quando chega um novo dia, você diz: olha, é uma nova oportunidade, é uma nova chance. Para isso foi criado o sol, para isso foi criado o dia, para que você renovasse as suas esperanças. As coisas foram criadas por causa do amor de Deus pelos homens. Por isso que as coisas foram criadas. Tudo que existe ao seu redor tem um propósito, não de te agradar, não um propósito de te dar comodidade, não foi com o propósito de encher o seu ego, não foi com o propósito de encher o seu orgulho. O que Deus colocou para você, pegando o exemplo aqui da igreja, uma cadeira para você sentar, um lugar pintado, talvez em breve com ar-condicionado. Aquilo que vem para você para te dar comodidade, não é porque você é a melhorzinha, a mais santinha da igreja, o mais santinho da igreja, não. O que Deus te deu de condições hoje, um arroz na panela, uma carne na panela de pressão. O que Deus te deu hoje, uma geladeira recheada. O que Deus te deu hoje, uma carne cozida ou caipira. Sabe por quê? É porque Ele te ama. É porque Ele quer o seu melhor. É porque Ele quer o seu bem. Você está entendendo isso também? Você está entendendo que o que você tem, o ar que Deus te dá, é porque Ele te ama. O sol que brilha, querendo ou não, é por ordem de Deus, para você andar bem durante o dia e ter um calor, porque sua pele precisa da vitamina que sai dos raios solares. A sua pele precisa disso. Sabe por que vem a noite? Porque é só quando escurece que o sono chega na nossa vida. Enquanto está claro, a gente não dorme. Naturalmente não. Como a gente já tem o costume de dormir no escuro, desde os primórdios, então quando desliga a luz, naturalmente você dorme. A humanidade, você, eu, cada um que está aqui, é o motivo do maior amor de Deus que existe para todos. Você é o alvo do amor de Deus.
Sabe por quê? Deus te abençoou no seu emprego? Não foi para te fazer barganha, para você dar dinheiro para a igreja, não. Foi para você ser grato e te sustentar. Sabe por que Deus te dá saúde? Não é para você ficar esbanjando para os outros. Nunca peguei gripe, nunca peguei dengue, nunca peguei Covid. Deus te dá saúde, ô homem ou mulher. É para você abrir a sua boca com gratidão e poder pular aqui nessa casa e adorar Deus nessa casa, exaltar Ele de todo o coração, porque o doente não pode adorar, que está na UTI não pode glorificar. Mas você que está aqui com saúde e com força, adore esse Deus. Aleluia! Ou você prefere ir para uma cadeira de roda para entender que Deus é Deus? Ou você prefere perder o olho, perder um braço, perder uma mão para ser grato ao Senhor pelo corpo que você tem, por tudo que você tem? Será que é necessário Deus te colocar no leito para tu valorizar a sua saúde? Será que é necessário Deus tirar todos os seus bens, todo o seu dinheiro para você valorizar R$1 que você ganha por dia? Tudo que você tem, o alvo de Deus, é porque Ele te ama, é porque Ele quer o melhor para você. A obra-prima do Senhor é você. A Bíblia diz que Deus criou tudo em 5 dias. E a Bíblia vai dizer ainda, e tudo que Deus fez era bom. Pode ver isso na Bíblia, Gênesis capítulo 1 em diante. Vai dizer, Deus criou os luminares, Deus criou a terra, Deus criou as estrelas, Deus criou os mares, Deus criou os peixes, Deus criou os répteis, Deus criou as árvores. E ainda vai dizer assim, e viu Deus que era bom. E o que quer dizer essa parte? É que quando Deus cria os mares, Deus cria os peixes, Deus deixa os peixes se multiplicarem. Deus deixa as árvores se multiplicarem, os pássaros delas se multiplicarem, os pássaros do céu estão se multiplicando. E Deus está observando. E a Bíblia não diz quanto tempo foi isso. Pode ter durado 10 milhões de anos, 50 milhões de anos. A terra pronta, sendo preparada para o homem. E Deus estava vendo os animais se multiplicarem. E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Talvez os dinossauros estavam lá se multiplicando e se desdobrando e brigando com o outro, ou comendo ave, ou comendo as plantas, ou comendo outro animal. E o dinossauro estava se multiplicando e indo. E Deus viu que era bom. Todas as plantas do mundo foram nascendo segundo a sua espécie. Como diz a Bíblia, isso quer dizer o quê? Evolução, adaptação ao ambiente. Era normal isso. E tudo isso viu Deus que era bom. Era bom Deus ver o passarinho cantando. Era bom ver Deus as aves se reproduzindo. Era bom ver Deus o leão com a leoa. Era bom ver Deus o pássaro com seu filhote, o pássaro com a pássara. Era bom Deus ver. Já vim a você e fez do homem a sua obra-prima. Porque a terra só teve sentido de verdade quando o homem começou a viver nela. Por mais que o homem desequilibrou a terra, por mais que o homem trouxe uma desordem, mas tudo foi feito primeiro, não para si mesmo, mas porque Deus iria criar o homem para usufruir de todos os animais, usufruir de toda a natureza, usufruir do meio ambiente. E não foi à toa que Deus disse, domine sobre tudo isso, porque tudo isso foi feito para que você possuísse, para que você administrasse. Será que não foi porque Deus nos ama? Se isso não for amor, isso é o que, igreja? Sabe, a tua casa. Tua casa é de aluguel, mas é tua casa. Tua casa é própria, mas é tua casa. Teu carro é velho, mas é teu carro. Sabe? Tua conta está paga, foi Deus que te abençoou para você pagar. Você tem uma televisão, está com uma linha no meio, mas é tua televisão, Deus te deu. Se isso não é amor, isso é o que, igreja? Eu te pergunto, se você está concluindo o seu ensino médio, é porque Deus te deu condições. Se você ganhou roupa nova, porque Deus deu um meio para te abençoar. Ou usou seu pai ou sua mãe, ou usou você mesmo para comprar. Se isso não for amor, isso é o quê? Me diz, isso é o quê? Aleluia! Aí eu te pergunto, se isso não for o amor de Deus, dentro disso que eu te falei, da graça, da misericórdia, do perdão, então para que os passarinhos vão cantar? Para quê? Para que os passarinhos vão cantar se isso não é amor? Para quê? Para que o sabiá vai chegar lá no pé da tua janela, logo de manhã, e vai fazer aquele barulho? Porque o bem-te-vi vai te convidar a dizer, estou te vendo, Deus, bem te vi, anjo, bem te vi, Jesus. Por que ele vai dizer isso? Por que o canarinho vai cantar na tua janela? Por que o pardal vai fazer barulho na tua telha? Se isso não é amor, isso é o que, igreja? Se isso não é amor, para que tem chuva na lavoura? Se não é amor, para que a chuva cai para te dar alimentos? Para quê? Compensa cair chuva? Se isso não é amor? Ou vamos cair chuva só por um consumo real? Só por um fenômeno? Pelo amor de Deus. Se isso não é amor, isso vai ser o quê? Se isso não é amor, para que trabalhar pelo pão? Para que homem, mulher? Se você não ama sua família, se você não ama seu pai, se você não ama sua esposa, se você não ama teu filho, para que tu vai trabalhar pelo pão de amanhã? Para quê? Se o vínculo da perfeição, se o verdadeiro sentimento não te comove para isso, para que tu vai colocar na frente de uma briga pelo teu filho? Para que tu vai na escola defender porque não trataram teu filho? Se não é pelo amor. Ou tu vai encher tua mulher de bens, tua casa de bens, só para dizer que é o melhor e a melhor.
Mas tem que haver amor. Se não tem amor, não vale de nada. Não adianta ser rico se não tem amor. Não adianta estudo se não tem amor. Para que ter um diploma? Se não é para beneficiar você e a sua casa, você é para tu se encher de orgulho e dizer que sabe mais que todo mundo. Para quê? Se isso não for amor, para que nascer de novo? Para que nascer de novo? Se isso não for amor de Deus, o que adianta eu nascer só para me orgulhar? Olha aí, pastor, tá vendo? Estou liberto da cachaça, aquele desgraçado lá não quer largar a cachaça. Mas eu nasci de novo, e aquele infeliz não quer largar da cachaça. Isso, para que nascer de novo se eu não amo aquele infeliz? Para quê? Não nasci de novo, isso é mentira. Se eu não amo o pecador, eu não nasci de novo. É uma mentira esse nascimento meu. Se eu não amo aquele pecador, se eu não quero o melhor dele. Para que eu nascer de novo? Para ficar acusando a minha mulher dos erros que ela cometeu no passado? Que mentira é essa que eu nasci de novo? Que amor é esse? Que a mulher ama o marido e lembra do que ele fez lá atrás? Que amor é esse? Que o filho ama o pai, mas acusa o pai daquilo que o pai fez lá atrás? Isso é mentira, isso é hipocrisia. Não nasceu de novo, não tem amor. Só ouviu falar. Só ouviu dizer, igual Jó. Só ouviu Deus pelas leituras, pela teoria. Mas você tem que conhecer o amor de Deus face a face. Você tem que conhecer o amor de Deus de perto. Você tem que conhecer o amor de Deus de verdade. Porque quem ama não acusa. Quem ama não condena. Quem ama não fica lembrando e acusando o outro do passado. É porque você nunca amou de verdade. É por isso que você precisa se converter. É por isso que você precisa conhecer o amor de Deus. Se aquele cheirinho da cachaça, se aquela lembrança da droga vem na tua mente, é porque você nunca conheceu o amor de Deus. Porque quem ama Deus de verdade, quem conhece a Deus de verdade, vai repugnar o pecado, vai rejeitar aqueles vícios malignos. Porque se isso não for amor, meu irmão, isso é o quê? Se não for amor, para que formar uma família? Para quê? Você vai formar uma família porque a sociedade tradicional diz que tem que ser homem, mulher e ter filhos e acabou. Vai formar família para isso? Ah, não, pastor, eu vou formar família porque eu tenho que estar bem com Deus e com a igreja. Pela doutrina da igreja, eu tenho que formar família. Que é isso? Forma família porque você ama o seu cônjuge, você ama a sua namorada, você ama a sua noiva, você ama o seu namorado, você ama o seu noivo. A família tem que ser formada com a base no amor. E para concluir, diz assim, 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Você sabia disso, que Deus não tem amor? Deus, ele não tem amor, porque Deus é o próprio amor. Ele é a expressão mais real e mais lógica do amor que existe em toda a esfera da nossa humanidade, da realidade humana. Em todas elas, sempre vai se saber que Deus é amor. Ele não vai inventar amor, ele é o próprio amor. Deus é amor em largura, em altura, em comprimento, em profundidade. Deus é amor. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora, convido a você. Vamos ficar de pé.